Olá, sou o professor Carlos Bock e no vídeo anterior eu estava fazendo minha homenagem ao professor no dia 15 de outubro e consegui lotar a memória do celular, apesar de ter 64 gigas, mas os vídeos são, ocupam bastante espaço, então eu tive que me livrar de alguns vídeos, publicar logo. E como prometi, então, aqui vem o presente. A mecânica da leitura, tá? Algumas dicas, algumas coisas práticas, sem teoria nenhuma, só coisa de quem é apaixonado pela leitura, que vai percebendo, porque cada pessoa tem uma percepção diferente ao longo dos anos. Quem é louco por livro, então essa coisa de ter um livro das mãos é fascinante, né? Sentir o cheiro do livro, cheiro de biblioteca, tá? Deixa a mente fascinada, inspirada. E o professor, ele gosta muito de papel, tá? Apesar de que papel, a folha escrita, né, com o tempo vai se tornando cada vez mais rara, porque dá lugar a arquivos digitais, mas sempre vai ter um fascínio, tá com o livro na mão. Isso aí é incalculável. É um prazer incalculável. Indescritível. Então, sobre a mecânica do livro, sobre a leitura. A metacognição, ela é uma parte da educação, da psicologia, né, que ensina como você vai trabalhar com as informações, como você vai administrar o aprendizado, a leitura, a percepção, as memórias, onde você vai guardar a memória. Então, tem três fases básicas, né? Três etapas. A assimilação, quando você percebe novas informações. A retenção é quando você guarda essas informações. A percepção é quase unanimidade, todos os sistemas educacionais se focam apenas nisso, né? Mas a metacognição, ela tem outras etapas. A outra etapa é a retenção. É como você vai perceber uma coisa e você vai guardar essa coisa. E a terceira fase é a evocação. É como você vai guardar e ter de volta essa informação. Como perenizar, como eternizar na memória alguma informação que você queira dar destaque, ok? A mente tem mecanismos automáticos de fazer seus backups, né? Vai para o inconsciente e talvez você nunca perceba, são uma quantidade muito grande. São bilhões de neurônios interconectados entre si através dos axônios e fazendo relações, milhares de relações por minuto entre células que estão ligadas com todo o corpo. Todo o nosso corpo é uma extensão do cérebro. Então, a percepção do conhecimento é uma coisa dinâmica, né, que infelizmente algumas doenças mais modernas, a poluição, o estresse e outras, elas têm consequências nefastas, mas existe sempre maneiras de contornar o problema, de criar outros caminhos. O próprio mecanismo humano é autorregulável e dá para se recompor facilmente. Tanto é que pessoas que perdem metade do cérebro, ela consegue ter as atividades praticamente normais, como andar, fazer leitura, falar e tal. Impressionante como ele se reconstitui. A máquina mais fantástica do universo é o cérebro. Então, bastam apenas algumas palavras para que o texto possa ter sentido. Essas palavras, né, o cérebro consegue um dos princípios fundamentais da metacognição tudo que é novo só se fixa na mente se
presta atenção nessa partícula, se estiver atrelado ao conhecimento prévio. Então, a informação básica da metacognição é você fazer associações, ok? Você estender axônios entre capítulos, entre parágrafos, entre ideias, as conexões. Se você quer perenizar uma informação. Outra coisa interessante é para você criar um metatexto, você tem que criar o seu texto. Tá? Isso aqui está escrito, é a ideia do autor. Mas se você quer internalizar, então você deve entrar aqui no livro, né? Apropriar dessas ideias e vivenciar essas ideias. Sentir a textura, sentir o cheiro, sentir o gosto. Fazer parte da história. Fazer parte da história. As histórias são fascinantes. E você pode vivenciar essas histórias dos escritores passados. A Bíblia é um livro que foi escrito durante milhares de anos. Então, durante esse período todo, muitos escritores com percepções diferentes, com cultura diferente, eles escreveram inspirado pela divindade, escreveram e nós podemos participar dessas histórias, nos envolvendo. Nós podemos sentir os personagens, nós podemos ressuscitar esses personagens mentalmente e assimilar do produto da sua mente, da sua percepção, da sua maneira. Então, assim deve ser a leitura. Não tenha pressa, não leia assodadamente, não leia qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Dedique-se à leitura quando você estiver com a mente tranquila. De preferência, sem pressa. Assimile cada parágrafo. Cada parágrafo é uma unidade de pensamento. Então é extremamente importante que você vá degustando cada coisa. Porque em cada parágrafo as informações são obtidas, né? Quem fez o que, quando, onde, por quê. Essas informações ajudam a dinâmica, a dar balizamento da informação, a concretizar a informação, a perenizar a informação e a facilidade de associar com outras, ok? Então, você deve limitar o tempo fisiológico da sua memória, da capacidade de atenção concentrada, que é de cerca de 3 a 4 minutos, atenção, 3 a 4 minutos de atenção concentrada. Depois desse tempo, você pode descansar a mente durante 1, 2, 3 minutos e depois fazer outro esforço de atenção concentrada. Se você fizer ciclos desse tipo de conduta, se você fizer vários ciclos desses, você pode estudar durante muitas horas, ou você pode estudar dias, sem cansar sua mente, respeitando esses princípios que são importantes. Então, todo professor, todo intelectual, ele precisa mergulhar profundamente no texto, sentir o texto, antes de elaborar mentalmente essa coisa, vivenciar. Depois ele se transforma, quando ele entra numa sala de aula, ele se transforma no ator. Porque ele não vai precisar de mais texto nenhum. Ele vai ser o próprio texto. O professor é o texto. E o aluno fica encantado, viajando na mente do professor. O professor é um mágico. O professor é diferenciado, porque ele faz o conhecimento existir. Então, os livros são como o alicerce, como tijolos do edifício, do palácio do conhecimento, né? E o professor é o pedreiro, é o engenheiro, é o artesão que vai colocando tijolinho por tijolinho e vai dentro da construção. O seu pensamento, as suas ideias, a sua magia, ele é um mágico. Ele faz as coisas acontecer. Ele pega o menino no estado bruto
né, sem educação. E pode transformar no futuro juiz de direito, no futuro ministro, no futuro senador do país, no futuro governador, no futuro presidente, num grande advogado, no grande engenheiro, em qualquer coisa. Isso tudo vai da imaginação, e os professores são esses mágicos, são essas criaturas que têm uma faísca da divindade de transformar pessoas em grandes homens, em homens visionários, em homens que fazem, que movem o país com as suas ideias. Então tudo nasce com um professor. E o professor, ele tem que ser um grande leitor, ele tem que assimilar essas coisas antes de passar para os seus alunos. Então, queridos, basta que você lê bastante, porque a leitura é o melhor combustível da inteligência. Quanto mais você lê, mais inteligente você se torna. Quanto mais você compartilha com as pessoas um pensamento, mais você se apropria daquilo, mais faz parte da sua essência, da sua existência, e você pode perenizar essas ideias que você assimilou há décadas atrás. Você pode perenizar por gerações, pela sua influência, pela sua capacidade pela sua capacidade de mudar a realidade do país, da nação, das pessoas, da família, de toda uma sociedade, da cidade. Você vai construir a história. Tudo passa por um professor que foi uma inspiração para as pessoas. Essa é a minha homenagem. Não quero falar muita coisa. Depois, num outro vídeo, eu vou falar mais detalhes. Mas eu gostaria de colocar um preâmbulo nessa coisa quando as ideias, elas são formadas por palavras. Quanto mais rico o seu vocabulário, quanto maior a leitura, quanto mais fácil a sua compreensão, as suas ideias se tornarão mais claras, se tornarão melhores, didáticas, mais facilmente assimiladas. Clareza no seu pensamento, as pessoas vão conseguir perceber e você vai conseguir vender as suas ideias, a sua filosofia, a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo. Porque muitas pessoas seguem a você, você é um líder. As pessoas seguem pelo exemplo, não só pelas palavras, mas pelo exemplo. O professor é o exemplo na vida dos seus pupilos, dos seus alunos, das pessoas nos quais ele tem contato. O professor não é um sábio apenas, ele é uma pessoa que constela, que congrega em si pensamentos, ideias, ideais, valores. Ele internaliza todos esses princípios que norteiam a atividade, a ética, a maneira de ser de cada pessoa. Então a importância do professor é muito grande. Hoje é um dia de festa. E se você é professor, você sinta-se homenageado nesse dia, porque você é responsável pelas mudanças do mundo. Certamente muitas pessoas são o que são, graças à sua dedicação, à sua influência, à sua capacidade, à sua determinação de levar as pessoas a progredir, a expandir os seus limites, ter os seus valores de uma forma mais